Oi, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Mamãe que Diz. Aqui quem fala é a Miriam, mãe de 3, e hoje a conversa vai ser bem íntima, bem real. Sabe aquele momento que a gente que cuida precisa ser cuidada? Gente, eu passei por isso recentemente, não tão recentemente, mas recentemente, e eu peguei dengue, e eu quero compartilhar com vocês agora nesse episódio de retorno como que foi essa experiência, né? Porque eu parei o podcast por conta dessa dengue e depois outras coisas que vieram. Mas eu quero tratar disso com vocês falando um pouquinho sobre a vulnerabilidade materna. Porque é uma coisa que ninguém prepara a gente para viver, né? A gente acha que a gente vai dar conta de tudo. Um dia eu tava trabalhando aqui com uma dorzinha de cabeça, dor no corpo, e aí eu tava na cama. Não foi assim, vou deitar um pouquinho, sabe? Foi um negócio tenso mesmo. Eu já tinha tido dengue antes, mas foi uma coisa bem surreal. Nunca tinha tido essa experiência de quase morte, não. Fui no hospital, né? Peguei receita, tudo. Mas a parte mais difícil foi a parte de ficar em casa. 4 dias na cama, sem conseguir levantar. Depois muita dor nas pernas, que eu não conseguia nem andar direito. Precisei fazer uns exercícios para voltar a ter essa mobilidade que eu tinha antes. E foi assim, a primeira vez em muito tempo que eu não consegui fazer nada. Foram 4 dias sem fazer nada vezes nada. E aí, durante esses dias, claro que eu tive apoio, né? Meu marido, minha mãe, minha sogra. Mas na parte da tarde, os meninos ficavam bastante comigo. E aí eles me viram frágil, deitada, precisando de ajuda, o que não é uma coisa que eles estão acostumados a ver. Eu comecei me peguei pensando assim, será que eu preparei eles para esse momento? E aí, nesses dias que eu fiquei na cama, eu pensei, gente, e se eu partir? Como é que vai ser? Porque nos 2 primeiros dias foi bem ok, assim, foi tranquilo pra eles a questão de me ajudar, de perguntar como é que eu tava, de trazer água pra mim, trazer Gatorade, né, ficar ali comigo na cama, fazendo um chamego, deitar comigo, fazer carinho, mas depois no 3º dia já começou a ficar um negócio meio perturbador. O Davi perguntou pra mim, mas você não vai levantar dessa cama nunca? E aí eu pensei, e se eu não levantar dessa cama nunca? Gente, foi assustador. E doeu muito, porque eu não preparei eles pra isso. É claro que a gente nunca prepara, né, para as coisas ruins. Mas eu não preparei. E aí veio uma culpa, sabe? Não a culpa de eu não estar presente pra eles, pra ajudar eles nas coisas que eles tinham que fazer. Mas foi a culpa de eu não, enquanto mãe, não ter falado pra eles que eu não vou durar pra sempre. E aí, mesmo assim, mesmo assustada com tudo isso que vinha acontecendo, e percebendo neles a questão do cuidado com o outro, com o ser humano, que eu fiquei muito orgulhosa dessa questão deles, veio, depois que passou assim o susto, depois que eu melhorei, que eu consegui pensar na empatia que eles tiveram comigo, na disposição, no carinho, na companhia. Gente, eles foram tão lindos, tão lindos. Vocês não têm noção como é gratificante você ver os filhos de vocês servindo vocês, porque é sempre a gente que serve e a gente quase nunca é servida, né, nessa questão de relação mãe e filho. E foi tão bom eu vê-los me servindo, assim, de livre e espontânea vontade. Lógico que eu precisava pedir às vezes, né? Pra não gritar tanto, pra não correr tanto, pra não bater uma porta. Mas são coisas que as crianças fazem no dia a dia. No restante, foi muito gratificante, sabe? Eu não precisar pedir às vezes pra trazer um copinho de água. O Dani trazia o Gatorade pra mim sempre, mas eu acho que é porque ele queria tomar Gatorade, então ele trazia pra mim pra ver se sobrava alguma coisa pra ele. E ele tá aqui comigo, ó, tá rindo aqui da minha cara, com certeza, porque é verdade, né, Dani? E aí, eu me permiti ser vista dessa forma por eles, e eu acho que a gente tem que se permitir ser vulnerável às vezes para as crianças, sabe?
tem que se permitir deixar eles verem a gente como ser humano mesmo. Eles têm que saber que nós somos seres humanos iguais a eles. A gente também fica doente, a gente também toma injeção, às vezes a gente toma soro, às vezes a gente vai precisar ficar hospitalizada. E é uma fase bem difícil. E aí depois da dengue veio uma nefrite, que foi consequência da dengue. Mas aí essa fase eu consegui dar uma maquiada, sabe? Disfarcei um pouco para eles não perceberem muito como é que tava o negócio. E aí eu percebi que a gente precisava retomar a nossa conversa sobre o cuidado ao próximo, sobre o ser humano ter prazo de validade. E eu tentei conduzir essa conversa de uma forma bem leve, sabe? E um dia, conversando assim à toa, eu falei pra eles que a mamãe também ficava doente, tomava remédio, todas essas coisas. Perguntei pra eles como eles se sentiram quando eu fiquei doente. Como que você se sentiu, Dani, quando eu fiquei doente? Eu pensei que você ia morrer. Aí por isso que eu fiquei lá alguns dias com você. Você cuidou da mamãe? Uhum. Você ficou com medo? Uhum. E agora você tem Eu medo? fiquei com medo de perder você. É isso que dá, gente. A gente grava podcast com plateia, viu? É quase um ao vivo. E aí, a gente conversou bastante, falamos de partir, de ficar, de como as pessoas partem. E foi uma coisa, assim, bem legal de conversar com eles, porque logo em seguida, a minha mãe começou a se preparar para fazer uma cirurgia. E é muito estranho, né? Porque aí eu tava no lugar deles agora. Eu fui servir, eu fui cuidar. E foi muito difícil, enquanto filha, fazer tudo isso, sabe? Ficar no hospital, deixá-los em casa. Eles ficaram com o pai, com a outra vovó. E era uma cirurgia muito difícil. Então a gente conversou bastante com eles, né? Porque é uma cirurgia. A gente pode entrar e pode não sair. E era um medo que eu tinha. E aí eu pude me ver no lugar deles, assim, de ver a minha mãe fragilizada, como eu fiquei fragilizada. Foi uma experiência bem impactante, bem marcante. E o que eu quero trazer para vocês disso? Preparem as crianças para as futuras perdas. Preparem as crianças para nos cuidar na nossa velhice, na nossa doença, na nossa fragilidade. Preparem as crianças para tomar decisões sem precisar perguntar pra gente. Porque uma hora a gente não vai estar aqui e eles vão ter que tomar as decisões sozinhos. E se a gente não prepará-los para isso, a gente vai criar toda uma situação de luto infinito, de trauma, né? E a gente não quer isso para os nossos filhos. Quando a gente está aqui, a gente ajuda, a gente trata. E quando a gente não tiver? E se eu tivesse partido, quantas mães nessa temporada aí de dengue, quantas mães não partiram? Quantas mães não deixaram seus filhinhos, bebês, crianças, adolescentes, até adultos? Muitas delas não prepararam eles para isso, porque a gente acha que a gente é forte o suficiente, que a gente dá conta, que a gente aguenta e que a gente é infinita. A gente é infinita, né? Não carnalmente, mas a gente é. Mas a carne, o nosso corpo é uma coisa que para eles é a nossa presença. Quando o nosso corpo não estiver mais aqui, para eles a gente também não vai estar mais aqui. E até eles tomarem consciência de que nós sempre estaremos aqui ao redor deles em tudo que eles estiverem fazendo, vai ser uma jornada muito difícil se a gente não preparar eles antes. Se a gente não dizer para eles que a gente adoece e que a gente parte. E tô ganhando beijinho agora do meu príncipe. E é isso, ser mãe é adoecer, gente. A gente tá numa correria tão insana que a gente adoece a mente e o corpo. E não tem como a gente evitar isso, tem como a gente amenizar, mas a gente vai adoecer. A gente não vai dar conta de tudo. Às vezes a gente vai deitar e não vai conseguir levantar. E tudo bem, eles têm que entender que a gente tem as nossas vulnerabilidades e que a gente também precisa ser cuidada. A gente não veio no mundo só para cuidar, a gente também veio para aprender a ser cuidada. A mãe precisa aprender a ser cuidada, né? A gente tem aquela coisa, eu faço tudo, deixa que eu resolvo, mas quando a gente precisa ser cuidada, muitas vezes a gente se fecha também. A gente impede o outro de cuidar da gente. E permitir que os nossos filhos vejam essa nossa fragilidade chega a ser um presente para eles.
para eles saberem que nós somos humanas, para eles aprenderem sobre empatia, sobre cuidado, sobre presença, para aprender que o amor também vive ali no silêncio, no colo, no carinho, no cabelo, sabe? Naquele abraço. Você tá queimando de febre, mas aí a criança vem, te abraça e quer dormir ali com você. Querendo ou não, você tá proporcionando para ele uma vivência de mundo, porque um dia ele vai estar no nosso lugar. Hoje eu vejo como motivo de grande aprendizado a gente conseguir trazer o cuidado, a empatia. Então a gente precisa abrir essa porta dentro da nossa casa para que de dentro da nossa casa eles olhem lá para fora e percebam que a situação que ele viveu em casa, ele tá vivendo de novo fora de casa. E aí ele vai saber como agir. Poxa, olha, quando minha mãe ficou doente, eu levei água para ela, né? Eu ajudei. Será que meu amigo não tá precisando? Olha, vem cá, deixa eu pegar sua garrafinha, deixa eu encher para você, né? Você tá com o braço enfaixado, ou você caiu, nossa, deixa eu te ajudar a levantar, vem cá, vamos lá na secretaria, vamos limpar o joelho que ralou, e por aí vai. Eu sempre acreditei que a gente educa pelo exemplo, né? E não só pelos ensinamentos que a gente passa verbalmente. Então, é um exemplo que eu acho que é bem legal de seguir, essa parte da gente abrir a visão, o campo de visão deles no nosso cotidiano e ensinar para eles um pouquinho sobre empatia. Aproveita aí que você tá com dor de cabeça, põe alguém para lavar a louça para você, põe alguém para colocar. É tão legal que a Laura, ela passou tantos remédios que a gente tomou, eu e minha mãe, que ela já vem, a gente vem com o comprimido, ela já vem. Mamãe, deixa eu pôr na boquinha? Então deixa o seu filho te mimar, deixa ele pôr o remédio na sua boca, deixa ele pegar água para você. Se você deitou, deixa ele te cobrir, deixa ele ligar o ventilador, fechar a cortina, para você poder descansar. Aproveita esses momentos também para você tirar o proveito mesmo de você estar na maternidade, de você ter alguém ali com você. Não é feio a gente aproveitar da maternidade, não, gente. Aqui eu já tô aproveitando já. Tem gente lavando louça, lavando banheiro, pondo roupa no varal, tirando roupa do varal. A gente tem que aproveitar as oportunidades que a maternidade traz pra gente. E essa foi uma delas. Foi a forma que eu encontrei de apreciar, porque eu quase não precisei ensinar nada. Foi uma forma de eu apreciar o conhecimento que meus filhos tinham sobre empatia. É isso aí, gente. Obrigada por vocês terem ficado até aqui, por ter ouvido esse pedacinho da minha história, por nos permitir essa troca aí de conhecimento, de afeto. E se esse episódio fez sentido para você, se te tocou de alguma forma, compartilha com uma amiga que também tá precisando ouvir isso, que tá precisando também se deixar ser cuidada. Posta lá nos seus stories, me marca lá no @mamãequedisse. Eu amo ouvir vocês falando e refletindo junto comigo. São poucas ainda que interagem comigo, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir alcançar muito mais mamães. Um beijo cheio de carinho e até o próximo episódio do Mamãe que Disse.